Olá, aqui é o Ailton Nakata do Mangaka Ensina. No vídeo de hoje vamos falar sobre o vocabulário das histórias em quadrinhos. Para Scott McCloud, ícone é a palavra usada para conceituar o vocabulário das histórias em quadrinhos. E se nossa meta for compreender melhor o sentido panorâmico de tal palavra, vamos analisar juntos algumas de suas classificações. Número 1. Ícone conceitual. São as imagens que comumente chamamos de símbolos, servem para transmitir ideias relativas e não absolutas de alguma coisa. Número 2. Ícones de linguagem. São aqueles tipos de desenhos que englobam a ciência e a comunicação. Número 3. Ícones que chamamos de figuras. Imagens criadas para se assemelharem a seus temas. Número 4. Ícones não pictóricos. O significado é fixo e absoluto. Sua aparência não afeta seu significado porque representa ideias invisíveis. Número 5. Ícones figurativos. O significado é fluido e variável. De acordo com a aparência, elas diferem da vida real em vários graus. Número 6. Ícone abstrato. Ou seja, o ícone não tem semelhança alguma com o objeto representado. Nas figuras, o nível de abstração varia. Quanto mais abstrato o desenho representativo é, maior é o seu poder de conquista. É por tal motivo que o estilo cartoon faz tanto sucesso. Vamos dar um exemplo. Faça formas num pedaço de papel, devem ser curvas fechadas, mas tão irregulares quanto essas. Agora você vai perceber que qualquer uma dessas formas pode transformar-se num rosto com um simples acréscimo. Sua mente não tem dificuldade alguma em converter essas formas em rostos, mas você confundiria isto com isto. Nós humanos somos uma espécie centrada em nós mesmos. Nós vemos a nós mesmos em tudo. Atribuímos identidade e emoção onde não existe nada e transformamos o mundo à nossa imagem e semelhança. Se você tentar desenhar a si mesmo sem olhar para um espelho, é bem provável que você não consiga lembrar de todos os detalhes. Deve ser por tal motivo psicológico que amamos tanto o mundo do cartoon. Conseguimos estender nossa própria imagem ao cartoon, ou seja, pelo menos a grande maioria de nós consegue. Nossa identidade e consciência são investidas em muitos objetos inanimados todos os dias. Nossas roupas, por exemplo, podem transformar a maneira dos outros nos verem e de nós nos vermos. Nossa habilidade de estender nossas identidades a objetos pode fazer pedaços de madeira virarem pernas, pedaços de metal virarem mãos, pedaços de plástico virarem orelhas, pedaços de vidro virarem olhos. O mesmo ocorre com a nossa consciência dessas extensões simplificadas. Todas as coisas que vivenciamos na vida podem ser separadas em dois reinos, o dos sentidos e o dos conceitos. Todo criador de mangá sabe que um indicador infalível de envolvimento do público é o grau em que esse se identifica com os personagens da história. E, já que a identificação do espectador é uma especialidade do cartoon, este tem penetrado com facilidade na cultura popular do mundo. O estilo Tintin, de linhas simples, combina personagens muito icônicos com cenários extraordinariamente realistas. Essa combinação permite que os leitores se disfarcem num personagem e entrem num mundo sensorialmente estimulante. Um conjunto de linhas para ver e outro para ser. Em quadrinhos americanos, esse efeito é usado com muito menos frequência, embora tenha se manifestado nos trabalhos de artistas como Carl Barks, Jaime Hernandez, Dave Sim e Gerhard. No Japão, por outro lado, o efeito máscara foi, durante um certo tempo, um estilo nacional. Graças à influência do desenhista Osamu Tezuka, os quadrinhos japoneses têm uma longa e rica história de personagens icônicos. Em décadas 60, os japoneses também desenvolveram gosto pela arte fotorrealista. Os estilos híbridos resultantes mostraram uma tremenda variação icônica, com personagens muito cartoonizados e fundos quase fotográficos. Os desenhistas japoneses deram um passo a mais. Logo, alguns viram que o poder objetificante da arte realista podia ter outros usos. Por exemplo, enquanto a maioria dos personagens era desenhada com simplicidade, para melhor identificação do leitor, outros eram feitos de forma mais realista, para serem objetificados, enfatizando sua infamiliaridade para o leitor. Imagens são informações recebidas. Ninguém precisa de educação formal para entender a mensagem. Ela é instantânea. A escrita é informação percebida. É preciso conhecimento especializado para decodificar os símbolos abstratos da linguagem.
quando as imagens são mais abstraídas da realidade, requerem maiores níveis de percepção. Quando as palavras são mais audaciosas, mais diretas, requerem níveis inferiores de percepção e são recebidas com mais rapidez. No mundo iconográfico dos mangás, o estilo escolhido por cada autor de mangá depende do público-alvo que este deseja alcançar. Vamos à classificação dos vários estilos existentes no Japão e em seguida determinar um estilo para juntos aprendermos a produzir uma história em quadrinhos de forma profissional. Kodomo mangá são os mangás voltados para o público infantil. Geralmente trazem histórias cômicas recheadas de lições de moral e ensinamentos. Além de tramas simples, a arte não é exagerada e é bem infantilizada para manter a atenção de seus leitores. Anpanman, o doce de feijão herói, é um dos maiores expoentes do Kodomo mangá. Shounen mangá. Eis o estilo de mangá que rompeu fronteiras e levou os quadrinhos japoneses mundo afora. O shounen é o gênero de mangá voltado para o público infanto-juvenil masculino. Revistas famosas como a Shonen Jump, Shonen Sunday, Shonen Magazine e a Shonen Champion promoveram o surgimento de alguns dos maiores sucessos da história dos quadrinhos japoneses. Dragon Ball, Os Cavaleiros do Zodíaco, Samurai X, Yu Yu Hakusho, Inuyasha, Fullmetal Alchemist, Yu-Gi-Oh!, Naruto, One Piece, Death Note, Kuroko no Basket, Slam Dunk, Bakuman, Negima, Another, To Love Ru, entre tantos outros são exemplos de sucesso dos shonens. Entre as principais características desse estilo estão as histórias sempre voltadas para aventura, comédia e esportes. O traço usado pelos autores, embora seja cartunesco, é detalhado, preciso, forte e atrativo. Shoujo mangá. Este é um estilo de mangá direcionado para o público infanto-juvenil feminino. Diferente do shonen, seu traço é leve e sua arte clara e menos poluída. As histórias apresentadas nas páginas de um mangá shoujo podem ter aventura e comédia, mas os romances, que podem ou não conter elementos fantásticos, sobressaem no gosto de suas leitoras. Sakura Card Captors, Sailor Moon, Nena, Merupuri, Fruits Basket, Candy Candy, Rosa de Versalhes, Glass Mask, Ao Haraido e Orange estão entre os destaques do gênero. Hentai mangá. No ocidente, incluindo o Brasil, os mangás de cunho erótico voltados para o público adulto ficaram conhecidos como hentai. No entanto, no Japão esse estilo é conhecido como seijin. Acredita-se que esse gênero surgiu a partir de gravuras eróticas que datam do período Edo, de 1600 a 1867. Os temas também são bem variados e para todos os gostos. Os estilos usados por seus mangakas são bem abrangentes. Podem ir desde comédia até o terror, e todos com sexo envolvido. Entre os títulos mais famosos publicados no Brasil estão Love Junkies, Futari Age e Angel. Ecchi mangá. Apesar de ter ficado estigmatizado fora do Japão como um estilo de mangá, o ecchi, na verdade, é um dos elementos usados em obras voltadas para meninos em sua maioria. É o chamado fanservice. É aquela pitada de erotismo para apimentar alguma história ou criar alguma situação cômica. Títulos como Freezing, Video Girl Ai, Love Hina, Ikitosen, Tenjo Tenge, High School of the Dead, High School DxD e Queen's Lady são exemplares famosos por usarem e abusarem desse elemento em suas histórias. Yaoi mangá é uma vertente dos mangás shoujos, por isso mesmo é voltado para garotas, embora alcance também o público gay masculino. Seus temas podem envolver comédia, drama e até aventura. Porém, o que o caracteriza são os relacionamentos amorosos entre protagonistas do mesmo sexo. No caso, especificamente homens ou os chamados bichonens, rapazes belos e afeminados. Gravitation e Loveless são exemplos de sucesso desse subgênero. Yuri mangá. O Yuri traz basicamente as mesmas características dos yaois. Podem ser comédias, aventuras ou dramas. A grande diferença é que neles são mostradas as relações homoafetivas entre mulheres. Outro detalhe é que, diferente do yaoi, os mangás desse estilo podem ser publicados tanto em revistas de mangás masculinos quanto nas direcionadas para as garotas. Um bom exemplo desse subgênero é o mangá Citrus. Gekiga, gênero que surgiu ainda durante a década de 1950 para se diferenciar dos quadrinhos voltados para o público infanto-juvenil.
O termo Gekiga, inclusive, passou a ser usado para fazer oposição ao mangá, que era uma denominação genérica para toda a produção de quadrinhos dessa época no Japão. O Gekiga é um gênero direcionado para o público adulto e por isso mesmo seus temas são mais densos. Seu traço é mais pesado e menos cartunesco. As Aventuras do Matador Golgo 13 é uma das grandes referências dentre os títulos que marcaram esse estilo. Seinen Mangá. Surgido ao longo dos anos de 1970, o Seinen nada mais é que uma versão atualizada do Gekiga. As características permanecem as mesmas, tema adulto e traço pesado. São dessa fase grandes sucessos como Akira, Eden, Lobo Solitário, Ghost in the Shell, Gantz, Blade, A Lâmina do Imortal, Vagabond e Old Boy. Josei Mangá. A grosso modo, o Josei seria o equivalente ao Gekiga e ao Seinen para o público feminino. Nesse estilo, encontramos histórias para mulheres adultas, geralmente sobre o seu cotidiano e seus romances. Porém, diferente do shoujo, o Josei é mais realista e raramente elementos fantásticos são usados em suas tramas. A sexualidade também é mais explorada, mas de uma forma sóbria e sem que seja vulgar. Honey and Clover, The Demi Cantabile e Paradise Kiss são alguns títulos famosos entre os joseis. E agora que temos a noção do que vem a ser o vocabulário dos quadrinhos e os possíveis gêneros empregados na Terra do Sol Nascente, irei falar um pouco sobre o mercado de mangá aqui no Brasil. Aliás, como é o mercado de mangá aqui no Brasil? Bom, no Brasil não temos editoras que investem em autores nacionais, isto é fato. Como não temos a cultura da produção de histórias em quadrinhos, sobra a ideia de consumir e sonhar com coisas impossíveis. Para se tornar um mangaka, ou seja, pessoa que vive da produção de sua própria história em quadrinhos em um país como o Brasil, onde a voz da corrupção se diz verdadeira em todas as escolhas para o bem comum, é necessário que os autores de mangás brasileiros se desdobrem além do infinito. Você só vai precisar de extrema disciplina, técnica manual básica, uma boa edição de arte, público-alvo, divulgação e produção de sua própria obra e, por fim, vendê-la da melhor forma possível. Só isso. Vamos falar sobre todo o processo autônomo de produção, investimento e distribuição no decorrer de nossa evolução no Mangaka Ensina. Conclusão. Para aqueles que desejam começar a produzir quadrinhos da forma correta, inicie escolhendo o gênero textual, ou seja, o tipo de roteiro a ser escrito, como por exemplo, ação, comédia, aventura, romance, terror, etc. Em seguida, defina o gênero visual, ou seja, o vocabulário dos quadrinhos que você, como autor, vai definir para apresentar sua história. Por exemplo, escolha o personagem cartunesco e cenário realista, ou personagem realista e cenário realista, ou ainda personagem e cenário cartunescos. No próximo capítulo falaremos sobre a sarjeta e o poder de conclusão que a nossa mente exerce ao ler um HQ. O estilo que vou escolher para produzir um mangá passo a passo é o Shounen Mangá. Agora, você que gostaria de se aprofundar mais sobre esse assunto, adquira já o livro Desvendando os Quadrinhos, o link estará na descrição deste vídeo.